Vou passar a palavra, então, para Jairo Carioca. Carioca não é um apelido, ele não é carioca, né? Como ele teve me dizendo, carioca, né, vem de uma origem indígena, carioca, né? Assim como o nosso carioca, né? Casa Branca, né? E ele é cearense, né? Mas mora no Rio de Janeiro já há muitos anos, né? É poeta, teólogo, né? Tem um grande, né, estudo aí, né? Passou pela questão da teologia, né? Chegou a ser pastor, né? E, né, abandonou completamente isso, né? Para ser psicanalista, pesquisador da UF, né? Ah, você também está na UF, né? Não? Ah, então, é professor convidado na UF e é professor também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde desenvolve várias pesquisas, né, sobre psicanálise, política e né, mais particularmente sobre a questão de gênero, sexualidade, né? E é um grande estudioso, tem um grande conhecimento, né, sobre, né, a história da implantação das igrejas aqui no Brasil e também, né, um grande estudioso, né, e da psicanálise, também tem uma prática psicanalítica, né, e tem frequentado o nosso campo lacaniano, né, já há algum tempo, principalmente, né, em Nova Iguaçu, perto de onde ele reside. Então, passo para vocês a palavra Jairo Carioca. E é também integrante do psicanalista, do coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia. A gente fica até sem palavras depois de toda essa apresentação, né? Muito obrigado. Boa noite a todos, todos vocês. Quero agradecer a presença de cada um, né? Hoje chovendo bastante, com toda essa dificuldade, mas nós estamos aqui fazendo frente à barbárie. Quero parabenizar aí também a mesa, como disse a minha amiga Mariane. Eu fico aqui nervoso, né? Tá diante de um grupo tão potente como esse, pessoas que eu já leio Antônio Quinê desde a minha adolescência. E aí chega aqui, estou dividindo a mesa com ele. Mariana Molica, para onde eu vou, só dá ela. Né? Junto com a Sara, junto com a turma toda. Eu sou um pesquisador no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, só dá o nome delas. Só dá o nome delas para onde a gente vai. Alterives também, que está aqui, a Vera Polo, Sérgio Neves, são grandes nomes aí dentro desse campo. Então, eu estou... como quem diz, né? Eu atravessei o oceano, agora estou do lado de cá. Aí a gente fica nervoso. O tema que eu separei para falar com vocês, eu sou também do campo da educação, né? Eu sou mestrando em educação, onde eu faço uma articulação com a psicanálise, né? Dentro as contribuições da psicanálise para o campo das pedagogias. Sou também graduando em pedagogia e eu pensei em falar a partir desse lugar, então. A cadela do fascismo está no cio, o contágio do ódio. Esse é o meu tema, porque também não posso iniciar uma palestra como essa sem, né, trazer alguma coisa da poesia. Também sou poeta. Então, eu evoquei aqui o Bertolt Brecht nessa fala dele, fantástica, quando ele diz que enquanto o capitalismo, isso me lembra muito Boaventura de Souza Santos, né? Enquanto o capitalismo estiver respirando, a cadela do fascismo estará sempre no cio. Essa é a frase dele. Eu peguei, então, como tema, a cadela do fascismo está no cio, o contágio do ódio. E, numa referência teológica, claro, né, a Torá, Gênesis 11, versículo 1, que diz o seguinte: todo o mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Quem conhece bem, né, essa é uma passagem, inclusive, utilizada pelo Lacan, que é a famosa Torre de Babel. Houve uma época em que todos falavam a mesma língua. Por que caracterizamos o bolsonarismo como uma das modalidades do neofascismo? Esta é a primeira questão que trago no áudio, né? Teve um áudio que eu fiz, e esse áudio acabou viralizando, indo para diversos setores, e foi um áudio assim que eu estava bem enfático, que era um grupo de amigos que estavam defendendo, um grupo de amigos psicanalistas defendendo o bolsonarismo.
Aí não tem, né? Não tem paciência nesse mundo que faça você pensar em palavras bonitas. E acabou que esse áudio espalhou. E, por conta disso, eu falo exatamente desse lugar, né? Por força da rede social, que a Mariana disse muito bem aqui, foi muito além de um pequeno grupo de amigos. Não se compreende facilmente o desenrolar desse cenário se não trouxermos à memória eventos hoje já esquecidos. A batalha política que acabou por eleger Bolsonaro começou no campo da educação. Nas últimas décadas, a escola se tornou o palco principal de embates políticos e ideológicos, abrindo espaços para discursos ultraliberais, fundamentalismos religiosos e conservadorismos extremos. Tais forças produziram obscurantismos e dissoluções massivas de conteúdo parasitário no imaginário popular em relação à sexualidade. Vociferaram contra o patrono da educação, Paulo Freire, acusado de uma suposta doutrinação marxista, promoção à ideologia de gênero e distribuição de kit gay, como já citou aqui o Antônio Quiner. O pânico moral promovido também habilitou estereótipos em torno do programa Escola Sem Homofobia, lançado pelo governo federal, no caso em questão pela presidenta Dilma, em 2004. O programa tinha o objetivo de combater a violência e o preconceito contra a população LGBTQIA+, nas escolas. Porém, foi deformado, violado por aquelas forças obscurantistas. Eles diziam que o programa convertia crianças em entidades gays e demoníacas para produzirem o caos social. Apresentado em audiência pública em 23 de novembro de 2010, os setores ultraconservadores da sociedade, representantes daquelas forças obscurantistas no Congresso Nacional, iniciaram um levante contra o programa, massificaram e amplificaram versões distorcidas do programa proposto pelo governo. A primeira reação veio de um deputado até então desconhecido, um tal Jair Bolsonaro, cuja principal agenda política nem era religiosa, mas a representação do militarismo e a favor do armamento do cidadão de bem. Aqueles que vocês conhecem bem, né? O deputado foi à tribuna da Câmara usando um livro falso para justificar sua oposição ao kit gay e ao suposto vídeo para crianças de estímulo ao homossexualismo, essa é a palavra dita por ele, e à promiscuidade. Em dezembro de 2010, no programa do Ratinho, ele afirmou: é uma porta aberta para a pedofilia, a exibição desse vídeo nas escolas. Assim, ele associava a homossexualidade à pedofilia, pejorando o combate à homofobia como uma forma de aliciamento das crianças. Bolsonaro viu na polêmica a oportunidade para se tornar um porta-voz autorizado daquilo que ele, a partir de então, passou a nomear como kit gay. Ao lado de políticos como os deputados João Campos, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Antônio Garotinho, vice-presidente da mesma, senador Magno Malta, presidente da Frente Parlamentar Mista Permanente em Defesa da Família Brasileira, Marcos Feliciano, da bancada evangélica, no início de sua carreira parlamentar, Eros Biondini, da bancada católica. Por um discurso feroz, esses deputados formaram 3 frentes parlamentares, que rejeitaram materiais desenvolvidos para o programa Escola Sem Homofobia por parte do Ministério da Educação e Cultura, que na época ainda era Educação e Cultura, né? Dentro do crescente contexto de desprestígio do governo Dilma. Eles conseguiram que o governo federal se comprometesse, juntamente com o ministro da Educação, Fernando Haddad, a retirada do material, embora órgãos internacionais o aprovassem. Para mim, né, especificamente para mim, isso aqui foi o maior equívoco cometido pelo governo da presidenta Dilma. Não deveria ter retroagido, não deveria. Mas, por conta do desprestígio político, ela retirou. Um projeto que já havia sido premiado pela Unesco. A Unesco publicou um parecer favorável à distribuição desses materiais nas escolas da rede pública para alunos do ensino médio, e os kits informativos eram sobre o combate à homofobia. Além disso, outros órgãos também aprovaram, como a UNAIDS, que é o Programa do Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS da ONU. O evento federal cedeu à pressão e suspendeu todo o material, como o projeto. Estes eventos marcaram um momento de acirramento das disputas em torno de valores morais, em especial a diversidade sexual, oportunizando a potencialização de capital político do Jair Bolsonaro.
Foi a partir dessa tomada de escolha, né, do governo que isso permitiu, então, que esse sujeito passassem a utilizar essa retórica como parte principal do seu discurso, dando a ele um certo poder de capital político. A polêmica proporcionou a ele diversas participações na TV aberta. A gente não pode esquecer que a mídia pariu isso que está aí, né? A gente não pode esquecer, e não é uma mídia qualquer, a gente está falando da mídia da TV aberta, né? Como o programa do Ratinho, Super Pop, CQC, né? Por consequência, se auto-intitulou, a partir de então, ele se auto-intitula o defensor da família, ganhando projeção nacional, que tinha sempre como referência duas coisas aqui, né? Uma é o combate ao kit gay, a outra é o pânico moral. O Freud trabalha muito esse tema sobre, num texto dele sobre a questão da neurose, ele vai falar sobre a moral, né? E numa carta trocada entre ele e um dos primeiros amigos dele, agora eu até esqueci o nome, carta Willy Fletcher, acho que é esse, em carta trocada entre eles, o Freud diz assim, eu estou esperando chegar o meu livro Malleus Maleficarum. Quem já leu essas cartas? Quem já viu? Ele diz assim, Willy, eu estou esperando chegar o meu livro Malleus Maleficarum, porque eu acredito que a partir da leitura sobre o Malleus, eu vou identificar a origem da moral social. O Malleus Maleficarum é o Martelo das Feiticeiras, o livro que serviu como a Bíblia da Inquisição, né, da morte das mulheres durante aí mais ou menos 300 anos. Então, a partir do estudo disso, né, das mulheres sendo queimadas ali na fogueira, de toda a repressão da sexualidade feminina, é que Freud vai mergulhar na origem da moral social. E é ali que ele vai também, em carta, dizer que o psicanalista é um santo, né, e vai falar sobre a questão do que é ser o santo, né, o que era essa palavra santo. Isso é interessante, porque sempre que tem alguma discurso voltado para a sexualidade, em qualquer época, seja lá na Idade Média, porque às vezes a impressão que a gente tem é que a gente voltou para a Idade Média, seja lá na Idade Média, seja no século XXI, sempre vai voltar à tona a questão da repressão da sexualidade, principalmente a sexualidade feminina, e a questão da moral social. Sempre. Boaventura de Souza Santos escreveu que a colonialidade do conhecimento, tal como a do poder, continua a ser um instrumento fundamental para a expansão e o reforço das opressões geradas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Por isso, Boaventura de Souza Santos, no seu livro O Fim do Império Cognitivo, ele diz que são lutas que não podem ser separadas. Quem luta contra o capitalismo não pode não lutar também pelo fim do patriarcado, não pode não lutar também contra o racismo. Ele diz até que essas forças ainda não alcançaram sucesso porque esses grupos militam separadamente, né? E aí ele traz toda a história, né, toda a teoria que ele vai falar, que a Mariane trabalhou muito bem aqui, que é o norte contra o sul, né? O sul global e o norte global. Então essas lutas elas estão amalgamadas. O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, impetrou 2 ações judiciais anulando o resultado da eleição de outubro de 2014 entre Dilma e Aécio Neves. A gente precisa deixar bem claro, como a Mariana disse aqui, que a coisa não é 2016, a coisa começa a ser orquestrada em 2013. Né? Foi, inclusive, a partir de 2013 que Antônio Quiné começa a falar, começa a apontar algumas lives. O Fórum do Campo Lacaniano também. É interessante a gente observar agora que várias sociedades, várias escolas se pontuaram publicamente, uma coisa que o Fórum já vem fazendo isso desde lá de 2013. Não quero puxar sardinha para ninguém, mas isso é verdade, a gente precisa falar. O Fórum vem falando isso desde lá de 2013, que a gente vem apontando que a cadela do fascismo está no cio, né? E pariu e está aí a cria aí. Então, o partido, quando ele coloca quando ele impetra essa ação, a gente tem uma crise política. Já se encenava flertes no campo da educação, que nos anos seguintes conduziu o país, 4 anos depois, a um governo predominantemente marcado pelo fundamentalismo religioso e por uma necropolítica neofascista. Assim formava a ética neopentecostal e o espírito do neoliberalismo no contexto brasileiro.
né? Se lá atrás você tem a ética pentecostal, né? A ética cristã, o espírito capitalismo, agora você tem outro modelo, que é a ética neopentecostal e o espírito do neoliberalismo. Qualquer estudo dentro do campo da política atual no Brasil precisa passar pelo estudo do neopentecostalismo. Você não consegue pensar, né, toda essa potência que esse sujeito tem a ponto de fazer frente a um candidato democrata, legitimamente como Lula, se não pensar nesse modelo, né, neopentecostalista extremamente aliançado com o neoliberalismo capitalístico. Nos últimos 10 anos, houveram uma onda de movimentos e governos de extrema-direita em diversas regiões do mundo, mas nem todos eram caracterizados como fascistas. O fascismo é uma ditadura cujo regime político é sustentado por um movimento reacionário de massa. No momento, no Brasil, ainda não temos uma ditadura fascista, mas com o resultado desta eleição, tendo dos 27 novos senadores, 20 sendo apoiadores do discurso fascista, isto é, 74% dos 513 deputados, 247 parlamentares defendem o bolsonarismo, ou seja, 48%, com esse coeficiente, o impeachment de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que nunca ocorreu nesse país, hoje é possível. Hoje é possível. Então, ainda não temos um governo de ditadoria fascista, mas o desenho está aí. Michel Foucault considera o fascismo como o inimigo político a se abater. O fascismo que está, como disse a Mariane, bem falado, o fascismo que está dentro de cada um de nós. Né? Por isso que você evocou o estranho. Está dentro de cada um de nós, em nossas cabeças, em nosso comportamento de todos os dias. O fascismo que nos faz amar o poder e desejar verdadeiramente o que nos oprime e nos explora. Foucault define o fascismo como um adversário estratégico. Em 1977, escrevendo o prefácio do livro O Antiético, de Deleuze e Guattari, formulando que há um inimigo maior a ser combatido, o fascismo. Não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, que soube tão bem mobilizar e o desejo das massas, mas também o fascismo... Mas também o fascismo, vai dizer Foucault, obrigado, que está dentro de cada um de nós. O fascismo que ronda o nosso espírito, nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz gostar de poder e desejar essa coisa mesma que nos domina e explora. Eu estava conversando com o Kine, que eu gosto muito de cinema. Eu sou um fã do J.R.R. Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, para quem não conhece. E o Senhor dos Anéis começa dizendo assim, né? Haviam 3 anéis que foram dados aos anões, e 7 foram dados aos elfos, mas 9 foram dados aos homens, porque, acima de tudo, eles amavam o poder. É assim que começa a saga do Senhor dos Anéis. É próprio do fascismo fazer um. E aí tem o um. Está lá no Senhor dos Anéis. E 9, porque os homens andaram. Mas lá em Mordor foi feito um. Um anel. O um, para todos dominar. Aquele que o Gollum dizia, eu amo e odeio esse anel. É isso que está dentro de cada um de nós. O um. É próprio do fascismo fazer um. Reunir os elementos separados em humanidade firme de tal modo que não se possa mais separá-los. Reunidos em uma totalidade, eles jamais assumirão sua própria autonomia. E assim se torna o um monolítico e totalitário. Adorno escreveu que a comunidade popular fascista corresponde exatamente àquela definição freudiana do grupo como número de indivíduos que substituíram o único e mesmo objeto pelo seu ego ideal. Por causa disso, identificaram o seu ego com o de outros. Por sua vez, é desse poderio coletivo que a imagem do líder toma emprestado sua onipotência, muito semelhante ao do pai primitivo. Portanto, para o fascismo, tudo se torna um. Em 27 de julho de 2022, em sua conta do Twitter, Bolsonaro escreve: somos um só povo, uma só nação. Entre nós não há essa ou aquela cor, não há esse ou aquele sexo, não há essa ou aquela classe social. E finaliza: Deus, pátria e nação. Ora, se tudo é um, e não há subdiversão pela diferença, então as palavras não se separam das coisas. Sem distância, a nomeação não acontece na relação com o outro.
Logo, como diria Lacan, é a coisa freudiana. O lugar de ser se tornou eu soberano, interditando um dever que eu venha a ser. Foucault escreveu que o fascismo nos faz amar o poder e desejar verdadeiramente que nos oprime e nos explora. O que é essa coisa que coloca o sujeito para baixo e que se coloca como autoridade acima? Essa coisa é o super-eu, uma instância psíquica que se encontra sobre o eu e não hesita em esmagá-lo. O super-eu se apresenta como ser, como ar super seguro, seguro de si nessa confrontação com o eu, que obedece docilmente, naquilo que Foucault vai chamar, inclusive, da docilização dos corpos. As injunções desse ditador que edita de dentro os protocolos e regime de ação da verdade. O eu obedece e se submete a ele, pois o fascismo nos faz amar o poder. O mesmo poder que nos assujeita e avassala. Nós desejamos o que nos oprime, através da identificação ao ideal do Pai, que nos possibilita a instalação de todos os outros estatutos. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud produziu um capítulo dedicado à questão da identificação. O discurso da massa não tem nenhuma receptividade. É uma propagação sem audição, cujo objetivo é queixume e conclame de outros iguais para realizar polarização narcísica. A produção de representações carregadas que de afetos desprovidos de amizade e negociação. Em face do desamparo, criamos ilusões alucinadas da realidade, com a intenção de nos protegermos dela. Se o desamparo, por um lado, é uma condição fundante do psiquismo humano, por outro, seu aparecimento pode revelar a ocorrência de fraturas éticas. Essas fraturas estão relacionadas a uma ruptura com confiança e com a espera pela mente de um outro, condição dispensável de amparo para a ampliação das possibilidades psíquicas em face do desamparo. A aliança com o pensar fascista é a expressão da desesperança em relação ao outro. Não é à toa que o Byung-Chul Han vem falando sobre a agonia do Eros. O Eros está agonizando. Como alteridade, mas ocorre quando pela impotência busca-se a onipotência. Trata-se, portanto, de um falso amparo narcísico, que busca em qualquer ideologia seus sustento na política. O fascismo é uma forma de perversão, pois é uma tentativa de estabelecer uma realidade unitária e totalizante, eliminando-se qualquer diferença. Tá. Sobra o resto vista como impeditivo a realização dessa experiência. É por essa razão que o fascismo é um movimento que não admite a diferença em seu resto, pois é justamente o que impede a concepção de uma unidade perfeita. Os discursos de aperfeiçoamento e disciplina sem resto do fascismo retornam ao real, produzindo as mais sórdidas e terroristas ações humanas, como a eugenia, racismos pérfidos e genocídios. A psicanálise se coloca como um movimento antifascista, na medida em que nos situamos na contracorrente das tentativas de eliminação do resto. É possível dizer que em suas diversas correntes a psicanálise é uma prática de confronto com o resto. O resto é problematizado sob formas diferentes em cada uma dessas tendências, mas sempre temos que nos haver com ele. Por exemplo, Lacan, no objeto A, definiu precisamente a de resto. Ferenczi, na valorização dos fragmentos, concluiu que restos eram produtos de catástrofe. Em Winnicott, restos são paradoxais riquíssimos, que ocupam espaço potencial, oposto de um espaço puro e limpo. O espaço potencial é entendido como domínio do informe, do indeterminado, do não classificável, do que não pode se localizar em nenhum dos lados de uma relação binária. Em vez de uma divisão entre natureza e cultura, sujeito e objeto, um em outro, temos o espaço sujo, misturado, informe, potencial, lugar impreciso que se encontra em um limiar. Não se trata de uma dimensão para além, e sim do espaço do ainda não. Todo psicanalista também é um resto. Resto da economia de um gozo que repousa no fantasma de um paraíso. A psicanálise é a experiência de uma perseverança. Por isso que nenhum discurso pela vida deve ser cansativo, porque ele é resto. Como falou uma vez Lacan, somos a intervenção do conflito. Obrigado, Jairo, por esse discurso aí, forte, também histórico, fazendo uma análise de como chegamos até aqui.
E é impressionante, né? Que né, como eu tinha colocado na introdução, como essa moral que foi, pouco a pouco, se infiltrando e fazendo com que ele chegasse onde chegou desde 2010. Né? Impressionante. Eu me lembro que, na época, eu fui convocado como psicanalista e participei de várias mesas com várias ONGs e o movimento LGBT, discutimos esse texto. Né? Era um texto sensacional, né? Que ia para as escolas como combate à homofobia, mas não era só isso, não, que falava sobre menstruação, falava sobre como é que era a sexualidade para as meninas e tudo. Era uma orientação sobre a sexualidade para ser colocado nas escolas, que era fundamental, né? E premiado pelo Unesco. Né? E foi a partir daí, dessa inversão, né? Com toda essa bancada evangélica e tudo, que não foi. Não, é uma coisa muito importante. Eu acho que os analistas não nos demos conta e negligenciamos a nossa parte desde aquela época.